Olá, sou Sil Monteiro e hoje estamos aqui em mais um episódio do Emocionalmente, onde mora a treta. Estamos aqui com uma pessoa sensacional, uma profissional que tem feito história aí, virado muita chave na vida dela, Janaína Gaiva. Seja bem-vinda, gratidão por ter aceito esse convite e estar aqui comigo hoje. E meu coração está muito feliz por você ter aceitado, Janaína. Sil, obrigada eu pela oportunidade, um prazer estar aqui, um prazer fazer parte desse seu projeto. E vou além, é muito bom saber que de repente a minha história pode ajudar outras pessoas. Com certeza. E é uma história linda, né? De superação, de mudança, transformação. Não tem como a gente não se inspirar, Janaína. Não tem Sim, como a gente não se inspirar em você, não inspirar na sua trajetória de vida e tudo que você veio construindo ao longo desse período. E vamos lá. O que o Emocionalmente vem falar? A gente quer trazer para o nosso público essas histórias de superação, de transformação e de inspiração. Pessoas que conseguiram, em um determinado momento da vida, virar a chave, transformar, que elas saíram de um momento ruim, como eu costumo falar, de uma treta. O que é uma treta? Uma situação complicada, né? Uma situação que está ruim, está desconfortável, e que ela foi mudando a mentalidade, foi mudando a forma como ela se posicionava, se comportava, e isso foi transformando, trouxe desenvolvimento, crescimento, inevitavelmente sucesso. Sim. E hoje eu quero que você conta pra gente um pouquinho aí dessa sua história, dessa sua trajetória, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Nossa. Você vai falando e a gente vai associando as palavras a momentos da vida, né? Lembrando. Linha do lembrando. tempo. Quer que começa com quando eu tinha 1 ano? Né? Na barriga da mamãe. Por aí. Olha, eu acho que eu tomei consciência de transformação já mais velha, né? Sim. Mas depois que você toma consciência disso e você caminha, né, nesse processo, você começa a olhar para trás e perceber outras vezes que você virou a chave. Eu gosto até de falar que outras vezes que você subiu um degrau, né? Sim. Ou que você mudou a rota para um caminho melhor. Bom, sou jornalista de formação, tenho 23 anos aí de formação. Uau! É um longo caminho. Antes de fazer a faculdade de jornalismo, eu desejava fazer psicologia, olha que loucura. Nossa! Eu acho que então já estava em mim um pouco disso, Sim. de autoconhecimento, de análise, de olhar para a pessoa. Meu marido fala, você analisa todo mundo o tempo inteiro. E não é que eu analise as pessoas o tempo inteiro. Eu acho que acaba sendo natural você ser observador. E aí conversa muito com a profissão de jornalista, né? O jornalista é um especialista em comunicar, né? Sim. E contar histórias. Mas uma transformação que para mim era uma treta muito grande e que foi, nossa, gigantesca. A partir daí eu acho que eu não parei mais. Eu já estava quase com 40 anos, eu tenho hoje 45, já tá com 38 talvez. Eu estava trabalhando, o lugar era legal, o salário era legal, mas aquilo estava desconfortável para mim e eu não conseguia saber por quê, eu não tinha respostas. Hoje eu consigo olhar para trás e perceber que antes eu era meio deixa a vida me levar, a vida leva eu, Zeca Pagodinho. No automático. No automático. E eu, obrigada a Deus, sempre tive muita sorte porque as coisas que me apareceram foram coisas boas. Então eu não tive enrascadas. Mas, né, entretanto, contudo, todavia, eu não tinha escolhido um caminho, ou eu não estava consciente do que eu queria. Sim. Não tinha metas, não tinha planos. Tinha metas de curto prazo, objetivos, quero comprar um apartamento, quero fazer uma viagem, quero isso. Mas faltava algo que desse um pouco mais de profundidade, talvez. Intensidade. Nem é intensidade, não. Era, assim, uma satisfação que eu falasse, cara, eu escolhi isso. Sensação de realização. De realização. Associada a um reconhecimento pelo que você estava fazendo. Sim. E a assessoria de imprensa, que é o que eu fazia até então, ela promove muito as pessoas, né? Então, você vê o seu assessorado crescer, realizar os próprios sonhos, expandir. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estava realizando os sonhos dos outros, mas eu já não sabia quais eram os meus. Sim. Nossa.
perguntei-me mais uma outra coisa. Eu sonhei? O que eu queria, né? Que horas que eu me perdi do que eu queria? Era isso? Era isso, né? Ou eu tô sonhando o sonho de outras pessoas, ou eu tô sonhando o sonho de outras pessoas pra mim, que Sim. acontece muito, né? E aí eu, poxa, parei e comecei a refletir, foi muito legal, porque isso foi mais ou menos em 2018, que tava tendo um grande crescimento de conteúdo, né? Mais interessante na internet. Sim. Não só, sei lá, receitas ou tutoriais, mas sim mentores ajudando. Comecei a consumir esse tipo de conteúdo. Fui em um evento, já assim, sabe quando você tá a ponto de explodir? Você fala, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Tava ruim a vida profissional, tava ruim a vida profissional. Em tudo tinha uma grande insatisfação. Sim. Mas se você me olhasse de fora, tava tudo lindo. era uma boneca linda, perfeita, óbvio, né? Uhum. Mas a hora que eu chegava em casa, aquilo me consumia. E aí, fazendo um parênteses agora, anos antes, em 2015, mais ou menos, eu tinha feito uma viagem a trabalho e comprei um livro no aeroporto que se chama Coragem de Ser Imperfeito. Acho que ali eu já estava com um pouco de, desejo de mudança. Mas, ignorantemente, comecei a ler o livro naquela época. E eu falei, que livro sem graça, nossa, extremamente superficial, que coisa besta. E não dei continuidade. Nessa hora, em 2018, já muito incomodada, eu pego esse livro de novo. Uau! E choro como uma criança, né? Porque aí ele fez sentido. Aí eu entendi o quanto querer ser forte e dar conta de tudo é uma grande besteira. Uma ilusão, né? É uma ilusão. E o quanto a fragilidade nos fortalece, o quanto falar pra você se eu não sei. Sim. Me torna mais forte, né? Libertador também. É, forte, confiável, né? É libertador, porque tudo que eu sei tudo, eu sei tudo, eu dou conta de tudo, eu dava conta de tudo. Só que você vai morrendo um pouco, né? Todo dia. Eu queria agradar, eu queria ser legal, eu queria ser excelente profissional, eu não botava limite profissionalmente, eu não botava limite nas pessoas na minha vida pessoal. E aí isso vai te enchendo, né? Sufocando. E você vai ficando muito cansado. Então, esse livro começou uma virada de chave, aí eu tive a oportunidade de ir a um evento sobre empreendedorismo. Não era o meu universo, a minha família não é uma família de empreendedores. Então, era novo para mim, especialmente esse novo empreendedorismo, né? A gente tem muita liberdade, a internet nos favorece muito, facilita muita coisa. Este evento foi mais uma viradinha. Eu falo que era uma chave, foi virando, né? Foi virando. 10 graus, 10 graus, 10 graus. Eu encontrei uma pessoa que é o Dino Gueno, muito importante nesse momento da minha vida. Eu já tinha trabalhado com ele na TVCA e à época ele trabalhava para Citilar. Com todo respeito, ele era um menino que ia lá anunciar as promoções da Citilar. E eu era uma mera repórter também. E nós nos desencontramos naquele momento, eu reencontrei ele palestrando, eu assistindo. E ele contou a trajetória dele e eu vi o quanto a vida dele tinha mudado muito. Uau! A partir de decisões que ele tinha tomado. Falei, cara, eu tô no lugar errado. Não era pra eu estar aqui sentada, talvez era pra eu estar lá também, né? Não, óbvio, ocupando o lugar dele, mas era pra eu poder estar ali ajudando outras pessoas ou, né, ensinando, enfim, contando a minha história. E aí, Sil, naquele dia eu que me considero ainda um pouco tímida em relação ao chegar a algum lugar, ao falar, levantar o dedo. Enfim, sempre fui mais quieta. Não parece, né? Mas Falei, cara, eu vou levantar e vou pedir ajuda. Porque já que eu era forte, dava conta de tudo, como é que você pede ajuda? Quando você levanta o dedo, você tá pedindo uma ajuda, né? Aí eu levantei e falei, olha, eu quero sua mentoria porque eu percebi que eu preciso mudar. Uau! E aí contei um pouco da minha história, né? Relembrei de quando nós tínhamos já nos conhecido e foi aí um grande passo. Ele me deu a mentoria dele, aquilo ali me abriu um universo. César Macegosa também foi palestrante naquele dia, um cara que eu já admirava, já conhecia, hoje é um grande amigo, foi meu cliente, somos parceiros de negócio. E começou uma virada de chave na vida profissional. Entretanto, eu costumo dizer que para você conseguir ter uma ascensão profissional, a sua vida pessoal tem que estar boa. Sim.
porque senão não tem espaço para Tudo vai novo, caminhando junto. para mudança. Só que não dava para eu focar só no profissional. E aí Sim. eu começo a buscar alternativas. Terapias, fiz hipnoterapia, li muito, estudei muito e posso te dizer que a minha vida mudou, cara, da água pro vinho, inclusive, porque eu sou uma boa tomadora de vinho, de 2018 para cá, muito. Quem me encontrou antes disso e não se atentou para as mudanças, não tem ideia de quem eu sou hoje. Não te reconhece jamais. Não. Me fala uma coisa, Janaína. Lá nesse momento que você estava se sentindo insatisfeita, desconfortável, né? Naquele incômodo, você já foi levada para esse livro por causa dessa insatisfação, por causa Acredito desse nisso. desconforto, com certeza. Mesmo que naquele momento você ainda não tenha conseguido saborear tudo que ele podia te Eu não me proporcionar. permiti, né? Sim, justamente. Mas quais eram as emoções ali naquela fase, nesse momento que você estava presa nessa treta? E as formas de pensamento, o que você consegue lembrar? Como eram os seus padrões de pensamento e essas emoções que ficavam ali, te prendendo naquele lugar que você estava desconfortável, mas não tinha consciência? Sil, eu tinha uma energia para fazer para o outro, mas eu não tinha energia nenhuma Para você. para fazer para mim. Eu me preenchia do trabalho. Então eu trabalhava 12, 14, 16, 18 horas. Eu trabalhava no serviço público mais de 8 Aham. horas porque eu assessorava um governador, a esposa dele. Eu vendia semijoias. O que fosse aparecendo, eu topava. Legal. Então, hoje eu tenho consciência de que eu estava me preenchendo daquilo, porque enquanto você está trabalhando para Tentando o preencher esse outro, vazio, né? Que enquanto era você seu. está trabalhando para o outro, você está se ocupando do outro, né? Sim. E você não olha para você. Então, eu chegava em casa, isso eu me lembro muito bem. Eu chegava em casa umas 7 da noite, Uhum. exausta. Depois eu descobri que eu estava num pico de cortisol, né? Sim. Eu chegava muito, 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 muito cansada. Eu dormia 7 horas, todos os dias. Uhum. Eu chegava, dormia 7 horas, dava 7h40, eu acordava, e aí eu ficava até 1 hora da manhã. Aí eu acordava de novo 4h30, Nossa. e eu achava que estava tudo bem. Uhum. E depois eu comecei a perceber que eu já não tinha ânimo, eu já não estava encontrando alguns amigos, Uhum. eu já não cabia naqueles espaços onde as pessoas tinham hobbies, diversão, lazer, que elas riam, eu percebi que eu já estava ficando mais sisuda, irritada, séria. Uhum. Cara, eu me relacionava a essa época com um grupo muito pequeno de pessoas, porque eu fui me afastando mesmo de tudo e de todos. Sim. E ainda achava que eles estavam errados e eu certa. Olha que beleza. Uau. Mas ainda bem que eu me dei conta de tudo isso e volto a dizer, alguns amigos me acolheram de volta, graças a Deus, Uhum. e a minha vida mudou muito. Eu hoje, né, falando isso agora, eu fico triste quando eu olho para alguém, eu percebo que essa pessoa tá neste lugar ou em algum Uhum. outro e, cara, a pessoa não Sim. sai. Sim. Incomoda a gente, né, Me Janaína? incomoda Quando a gente muito. olha para isso, eu já estive nesse lugar. É, E incomoda justamente por isso, porque nós já estivemos nesse lugar e conseguimos, né, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, transformar, sim. sair, fazer o movimento necessário para que a gente saísse desse E lugar. não é Não é fácil. fácil, principalmente porque a gente não tem consciência. Não. Então, a gente acha que aquilo que a gente está vivenciando tá tudo bem, tá tudo certo, É. é o bom e até o melhor que o que tem naquele momento. Ou o que é pior de tudo que às vezes você nem acha que é bom, mas talvez você não se sinta merecedor de mais que Sim, aquilo, ou você tenha medo de conhecer o novo, né? também. E Esse aí seu medo cérebro da te sabota. mudança, ele é o maior impeditivo, né? É, É o que mais congela a pessoa para é, que ela realmente consiga ir atrás da vida que ela quer, dos sonhos que ela tem, né? sim. De colocar tudo isso para acontecer na vida dela. E aí você começa a se diminuir para caber naquela vida. Sim, Olha, é muito maluco.
Sim. Eu falo, hoje, para os meus clientes de mentoria de marca pessoal, e a gente trabalha, começa trabalhando um pouco de autoconhecimento, eu falo para elas, normalmente eu estico a mão na mesa assim, e pego na mão do meu cliente e falo, eu conheço esse lugar, eu já estive aí, e para mim foi longo o processo de mudança, mas talvez eu te ajude a ser mais rápido, mais leve, e outra, você não vai sozinha, porque eu fiz isso sozinha. Isso. Eu percorri esse caminho não sozinha, né, mas assim, com profissionais excelentes, mas de certa forma sozinha. Sim, é porque uma luta, ela é interna e ela é solitária. É muito. Por mais que você esteja cercado de pessoas, familiares, marido, filhos, quem quer que seja, é sua, é pessoal. E é uma escolha, né? É muito interno. Porque esse desconforto, ele começa internamente. Sim. E aí um outro, vencido isso, era 2019, já, eu me lembro que eu abri um CNPJ, porque eu falei, para eu fazer o que eu quero, eu preciso ter uma empresa, e eu vou começar por aqui, porque eu vou me comprometer. E aí veio a pandemia. Uau. Eu morava sozinha, eu e 2 cachorros, inclusive. E aí eu falei, pô, eu vou ter uma oportunidade gigante agora de ficar dentro de casa. Enquanto para todo mundo era horrível e enlouquecedor, para mim era excelente. Porque eu queria ler, eu queria estudar. Mergulhar nesse universo seu. Mergulhar num universo meu. É óbvio que tiveram dias muito ruins, mas por outro lado, foi excelente porque eu não sabia o que era isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre fui muito cobrada, muito exigida. Eu me cobrei também, óbvio, a partir de tudo isso, eu me exigi. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos, a minha faculdade inteira eu trabalhei. Eu não me lembro de um dia que eu tenha ficado sem trabalhar. Nossa. Né? E sempre uma coisa não era suficiente, eu sou muito ágil para executar tarefas, então eu sabia que sempre cabia mais, e eu sempre gostei de ganhar dinheiro, porque eu sempre gostei de comprar as minhas coisas. Pô, a pandemia foi com todo perdão, assim, né, e respeito àquela fase dificílima. Sim. Por um período para mim foi excelente. Uau. Porque eu me encontrei, sabe? Fez Voltei a a limonada cozinhar. com os limões. Que é uma característica minha, viu? Eu sempre olho para aquilo e falo, peraí, tipo hoje, né? A gente tinha um horário, tivemos um reajuste de horário, muita gente ia achar ruim, pô, não, eu não. Opa, peraí que eu me readequo e vou fazer alguma coisa. Tanto, né? Aqui também a gente enfrentou um grande desafio. E eu vou me readequando. Tem isso, atrasou um voo, atrasou uma viagem, mudou um plano. Tá, peraí, vamos fazer disso aqui uma oportunidade? Essa é uma característica minha, já desde sempre. Eu não vou ficar ali lamentando a vida, ó céus, ó Pesar dia. mais do que é o peso que a situação realmente tem, né? Exatamente. Não é sempre, mas... Nessa situação que você estava desconfortável, provavelmente tinha muitas emoções ruins, você trouxe aí irritada, raiva, e assim, vai repelindo as pessoas e vai se isolando. Sim. Né? Começa a entrar nesse tipo de energia. Nessa situação, qual foi a ferramenta que você desenvolveu? Qual foi a mentalidade que você adotou ali? Você buscou várias coisas, mas qual foi aquela primeira iniciativa para você sair desse lugar, Janaína? Nossa. Eu comecei a escolher o que eu ouvia. Acho que 2 coisas aconteceram de forma paralela. Como eu vinha do governo, e antes eu estava no Tribunal de Contas, e antes eu era repórter, é um universo muito diferente do que eu já naquele instante queria viver. Então eu me afastei um pouco daquilo. Me lembro de eu ter passado 1 ano sem ler nada sobre política, e era um período bem conturbado, né? E aí as pessoas traziam informação, eu, não sei, não li, não vi. Tipo, onde você mora, onde você vive? Eu falo, cara, eu preciso disso. Então eu dei essa respirada lá já em 2018, aí, 2019. Fez essa escolha, né? Fiz essa escolha. Eu comecei a ouvir e buscar realmente. Aí eu fui pedindo ajuda para quem já estava numa outra fase. Indicações. E aí o algoritmo nesse aspecto é maravilhoso, né? Porque ele começa a te entregar coisas semelhantes. Então eu comecei a me alimentar de pessoas que tinham superado situações ruins ou difíceis e que já estavam colhendo os frutos. Uau. Paralelo a isso, vou pôr 3 aqui.
paralelo a isso, eu ouvindo um podcast, alguma pessoa me disse o seguinte. Pra mim não, na verdade, né? Era um podcast gigante. Sim. Thalita Baldo chama essa moça. Aham. Ela falava o seguinte, e eu sempre tive muita fé e eu gosto muito dessa ideia da espiritualidade. Uhum. Ela falava assim, se você quer ter um bom amigo, como é que você faz um bom amigo? Estando próximo dele. Se eu conversar com você todo dia, Sil, a gente vai estreitar, Uhum. né, os nossos laços, a gente vai criar uma Sim. intimidade. Ela falou, se você quer ouvir Deus, se você quer ter uma proximidade com ele, você tem que criar uma intimidade. Sim. E lembrando aí, eu morava sozinha. Conversa com Deus todo dia, toma café da manhã com ele. E conversa. Falei, cara, vou aproveitar e vou fazer isso. Porque eu já sabia que eu queria que Deus me ouvisse. Mas eu Sim. queria ouvir. Não, já sabia que ele me ouvia, mas eu queria começar a Sim. ouvir Deus. Falei, vou começar a fazer isso. E aí eu punha a mesa do café da manhã. Eu tenho o hábito de pôr a mesa desde sempre. Eu gosto disso, mesmo quando eu morava sozinha. Então eu fazia o meu café da manhã e eu punha a mesa para 2. Uau! Que legal. Uhum. Tomava meu café da manhã, terminava ali, pegava um caderninho. Hoje eu faço no iPad, escrevendo, mas na época era um caderno, eu devo ter uns 5, 6 desses cadernos já. E eu guardo todos. E ó, bom dia, e pá, falava das minhas emoções, o que que eu queria, o que que eu sentia, o que que eu queria que mudasse. Aquilo foi mudando. E hoje eu tenho consciência de que tudo que você coloca pra fora, escreve ou fala, vai ficando mais leve. Eu escrevo e leio, né? Então fica menor. Enquanto tá na minha cabeça, fica gigantesco, né? Sim. Podia ser uma semente de mostarda, vira uma melancia o problema. Ou mais. Então isso foi me ajudando a aliviar, a organizar minhas ideias, a encontrar o caminho que eu queria seguir. Uhum. E aí, à época, eu também segui a Mirelle Serra, que é uma menina de Cuiabá, inteligentíssima, talentosíssima. A gente fez um podcast juntas e trocou uma ideia. E ela falou sobre mindfulness. E aí eu comecei a meditar. Então eu acordava, tinha um aplicativo, Insight Timer, fazia meditação guiada. Hoje eu já sei fazer sozinha, a qualquer tempo e qualquer momento. Fazia meditação, levantava, tinha essa rotina, fazia meu café da manhã com Deus. E aí eu ia estudar ou eu ia trabalhar. E aos poucos eu fui mudando. Uau, que lindo isso, hein, Janaína? E hoje eu replico isso para quem quiser ouvir. Se eu sentar com você, eu perceber qualquer coisa, eu falo, olha, faz isso, vai dar certo. Né? Vai dar certo, vai funcionar. Se tá funcionando com um monte de gente, né? Por que com a gente não funciona? E foi só você. Você, caneta, papel, Sim. só você sim. E Deus? Sim, exatamente. Então as pessoas que hoje estão ruins, sofrendo, se colocando naquele papel de vítima, de coitada, não. Mas muito provavelmente o coleguinha teve uma situação melhor, uma família melhor, né? Foi beneficiado. Não, isso é para qualquer pessoa, né, Janaína? É para qualquer pessoa. Por pior que ela esteja, em qual situação ela esteja, em qual ambiente ela esteja inserida, se ela consegue sair desse papel de vítima e de coitada, que você poderia escolher ficar nesse papel, que eu que era, podia. quer Era queira, mais quer fácil, não, né? era mais fácil. Só que o resultado é péssimo. Sim, né? Tem um preço muito mais alto. Você poderia ter escolhido ficar nesse papel de vítima e de coitada. Sim. Mas o que você escolheu? Trazer a mudança, trazer a transformação. Nossa, faz tanta coisa na minha cabeça você falando. Meu Deus. Sim, e hoje o que a gente mais vê é justamente isso. As pessoas culpam o governo, a política, porque eu não tive uma família boa, Os pais. porque a minha família não tem bens, minha mãe, meu pai, o gato, o cachorro, o meu patrão, a Meu minha primeiro empresa. namorado quando eu tinha 11 anos, né? Sim, ok, a vida é assim, acontecem coisas ruins com todos nós o tempo todo. Eu que o diga. Né? Só que chega um momento, se a gente para e olha para a nossa vida, não tá legal, não tá bacana. Como é que eu posso fazer para mudar isso? Primeiro passo é a gente sair dessa condição de vítima, de coitado. Né? Sair dessa condição. Na verdade, acho que o primeiro passo é isso, óbvio, mas é você olhar e falar, olha, eu sou responsável por mim, né? Se até aqui foi assim, e quando você é bebê, alguém cuida de você, se é mais velho, alguém cuida de você, na escola um professor te orienta. Mas, pô, eu já tenho consciência para tomar decisão, né? Não é fácil, viu? Você chegar neste lugar de você olhar e falar, a responsabilidade é minha. Isso aqui deu errado porque eu não fiz certo.
né? Então, hoje eu fui treinar, tá um frio, né? Sim. E eu fui treinar de manhã, e aí eu falei, queria vir? Não queria vir, falei pro meu personal. Mas eu sei que me dá resultado, e se eu não vier, o resultado que eu não vou colher também é minha responsabilidade. Então hoje eu tenho muita consciência disso. Sim. Né? O que eu não faço, os dias que hoje eu continuo acordando cedo, fazendo meu devocional, eu leio também já cedo. Pô, se eu ficar mais 15 minutos na cama de manhã, são 15 minutos que eu não vou ler e eu vou me cobrar e a responsabilidade é só minha. Sim. E aí o resultado que eu não vou alcançar no fim do ano, a culpa é minha também. Sim. E essa autorresponsabilidade eu vejo assim, quando a gente começa a entender que a gente não é vítima. Por isso que eu sempre trago esse vitimismo e o coitadismo. Sim, porque é fácil, né? Só quando a gente entende, não sou vítima. Eu tenho responsabilidade sobre a minha vida. O que eu quero para mim, os sonhos que eu quero realizar, dependem de mim, das minhas escolhas hoje, das minhas atitudes em direção a isso. Mas nesse lugar aqui de vítima, a gente não consegue ter essa percepção. Não, mas olha, você só sai dele tomando muita consciência. Aí você fica numa fase inicial meio neurótica, porque aí você quer observar tudo que você faz para possível. eu fiz isso, isso tá dando um resultado ruim. Peraí que eu vou mudar e vou fazer aquilo. Nossa, eu tô pensando desse jeito e esse pensamento não é um pensamento favorável, porque o cérebro ele absorve tudo, né? Ele não sabe o que é bom e ruim. Vem tudo. Então, é um processo. E é orar e vigiar para sempre, né? Porque se você descuida, você volta para aquele lugar. Eu não sei, você deve saber e vai conseguir explicar isso melhor que eu, mas parece que o cérebro da gente está sempre querendo ele o entende conforto. que é um mecanismo de defesa, como se esse novo comportamento, essa mudança é perigoso. Então, qual que vai ser o papel dele? Tentar te defender, te proteger. Mesmo que onde a gente está seja péssimo, muito ruim, ele não entende isso. Que o novo pode ser melhor, porque aqui né? tá ruim, ele já é acostumado, eu já sei lidar com isso. Isso aqui para mim já é familiar, né? Já estou acostumado, eu já tenho todos os mecanismos, eu tenho a minha caixinha de ferramenta que eu uso para essas situações, então vamos manter nessas situações, vamos manter com esses padrões, que aqui eu tenho as ferramentas certinho para usar. Agora, se vem uma coisa nova, e aí? O que eu faço com o novo, né? É muito complexo. E se eu estava ouvindo hoje cedo e eu continuo me alimentando no carro, eu ouço sempre um podcast, uma pessoa ou outra, procuro nomes que já tenham um tipo de referência, né? Porque tem também de todo tipo de conteúdo aí na internet. E ele falava isso: 90% das pessoas vivem nesta condição de vítima, né? De coitadinho. É mais confortável. É muito mais confortável. Só que o resultado final, aí ele ainda falava assim: e a hora que você chegar lá em cima, pro criador, ele vai falar: e aí, o que você fez da sua vida? Você fez o que era para ter feito? Você cumpriu, realizou seus sonhos? Ah, aquele dia eu fiquei com medo, aquele outro dia eu fiquei com preguiça. Ah, entendi. Justamente isso. Né? E me fala uma coisa, quando você começou, Janaína, esse movimento, porque estava numa situação que você não tinha consciência, mas você começou a sentir o desconforto. Aquele desconforto te colocou em movimento. Sim. Não foi um desconforto que te congelou, como acontece com a grande maioria das pessoas, que congela. Aquele desconforto te colocou em movimento. Quando você iniciou esse movimento e teve a consciência que você estava fazendo movimentos, que esse movimento estava te levando para onde você almejava chegar em algum momento, em determinado momento. Como é que foi essa nova mentalidade ali, esses novos comportamentos e as emoções? Me fala das emoções nesse movimento inicial ali, os primeiros passos. Olha, bom, eu tenho uma enteada de 9 anos e ela costuma dizer que algumas coisas são satisfatórias. E é isso, a palavra é essa. É satisfatório, eu falo que é, sabe, um hi-fi com você mesmo, tipo, pô, fiz. E aquilo vai te dando muita energia para fazer mais. É como treinar e não falhar e começar a ver resultado. Musculatura, né? Vai te dando musculatura, vai te dando um desejo gigante de fazer cada vez mais. Aí você quer estudar e aí você perde hora porque você tá estudando. Aí você sonha.
aí você planeja, aí você começa a realizar, aí você começa, eu gosto muito de energias, aí você percebe que a sua energia vai mudando e Sim. que tudo ao seu redor vai mudando. Tudo é energia. Tudo é energia. As pessoas ao seu redor vão mudando, algumas pessoas se afastam e outras chegam. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo Faz bem. parte. Que bom. Algumas coisas que você olhava e não te agradavam, você percebe que não era sobre aquilo, era sobre você. Sim. O livro que você não leu, você vai lá e lê e enxerga ele por um outro prisma. Eu acho que é a sensação de estar feliz. E aí vou em uma coisa que eu já aprendi, obviamente, mais recente, nessa época eu não tinha nenhuma consciência, que é auto-amor, né? Sim. Se você tá fazendo isso, você tá tendo resultado e você tá gostando, você tá só demonstrando que você se ama. Sim. E conseguindo perceber que, mesmo com tantas questões, frustrações, desafios, você se ama. E é isso que vai importar mais para qualquer coisa. Você teve apoio de alguém quando você começou a entrar em movimento? Da minha psicóloga, depois da hipnoterapeuta. Sim, mas família, amigos, teve algum apoio ou foi realmente algo solitário, uma caminhada solitária? Não posso falar que foi solitário, mas eu também não posso escolher um nome. Eu tenho grandes amigas que percorreram este caminho comigo e que hoje falam, pô, aprendi com você. Eu sou de compartilhar muito, né, o que eu tô vivendo, o que eu tô fazendo. Uma outra fase, um pouquinho antes dessa, mas eu acho que eu já estava muito incomodada, foi que eu fiz um propósito de ficar 1 ano sem comprar roupa. Nada, absolutamente nada, por 1 ano. E eu compartilhei isso nas redes sociais, falei, olha, eu vou ficar 1 ano sem comprar roupa, porque eu tô fazendo uma transição na minha vida e o que eu gasto com roupa eu vou investir em conhecimento. E essa época eu tive muitos apoiadores, né? Uau! Porque as pessoas falavam, e aí, tá conseguindo? Como é que tá? Até hoje, isso foi 2018. Até hoje tem gente que fala, pô, eu lembro de quando você ficou 1 ano sem comprar roupa, eu também fiquei. Eu tenho amigas que depois ficaram 45, 6 meses, 1 ano, com algum tipo de propósito. E acabou que inspirou pessoas também, né? Sim. Então essas pessoas estiveram muito próximas. Eu tive amigas que eu compartilhava e eu não só compartilho, eu tenho uma característica muito agregadora. Então, quando eu começo, eu convido um monte de gente para vir comigo. Sim. Tem gente que vem na obrigação, na marra, mas então, sim, eu tive pessoas próximas que dividiram isso comigo, que incentivavam, compreendiam se eu optasse por fazer uma coisa ou outra porque eu queria estudar, ou porque eu tava, isso não faz sentido agora pra mim. Sim. Não tô indo em tal lugar porque eu quero fazer isso. Então, sim, algumas pessoas próximas vivenciaram muito isso. Olha que legal. Sim. E o que foi mais difícil pra você quando você começou a entrar em movimento? Ou o comportamento, ou as emoções, teve a parte boa, né? Que você começou a resgatar esse amor, ou ter esse amor por você mesma, né? Despertar sentimentos melhores por você mesma, primeiramente. Mas quais foram os momentos mais difíceis já nesse movimento que você estava fazendo, Janaína? Os mais difíceis, Sil. Eu acho que é difícil quando você recai. É muito difícil quando você olha para trás e percebe que a responsabilidade é sua, do que você não fez e do que você não tem. Isso dói muito, porque o tempo não volta. Né? As pessoas, se tiver pessoas envolvidas naquilo, a pessoa te desculpa, te perdoa, mas assim, o que já ficou não tem volta. Sim. Né? E eu já tinha 40 anos nessa hora. Então, quando eu hoje amigos ou clientes mais jovens me procuram, eu falo que sorte poder te ajudar, porque eu comecei mais tarde essa caminhada. É sempre tempo, ok, mas se fosse mais cedo teria sido melhor, né? Sim. Talvez eu estivesse em outro lugar agora com outros resultados já. Sim. Então isso com certeza é o mais difícil. É você perceber que a responsabilidade lá atrás era sua, você não se deu conta disso, as ferramentas já existiam,
mas você não foi atrás. Então não adianta. Aí eu ontem falei isso pra você, né? Não adianta, oração é orar e agir. Não adiantava eu orar se eu não Oração, tivesse horário, agindo, né? ação. É, Então essa parte para você foi a mais difícil. é, É sentir, quando você sentiu que você podia fazer a diferença na sua vida, que a transformação dependia de você, e caramba, por que que eu não fiz isso antes? é, Por que que eu não percebi essas coisas? Por que que eu não exatamente. tomei essa consciência para as coisas começarem a acontecer? É, Isso doía muito. muito. Chorei muitas noites na minha sacada, mas muitas. E como é que tá isso hoje em você, quando você ainda olha para trás, Juliana? Hoje eu tô bem tranquila com isso, porque não tem jeito, né? O que Uhum, foi, foi. E aí, mais uma vez, tem um cara que eu gosto muito de ouvir, que é o William Sanches, e ele fala: uhum, você tá na hora, no momento certo, na hora certa. Porque não vai adiantar eu ficar olhando para trás e me cobrando em relação a isso, sim, né? Tem coisas que, poxa, o tempo é impiedoso com a gente, sim, né? muito. Então, e é um trabalho diário. Tem dia que eu olho e falo, ah, eu já podia ter feito isso, isso, isso. Cara, não foi. Olha daqui pra frente, faz o que é possível daqui pra frente, porque senão você pira. É. Esses dias eu tava conversando com a minha psicóloga sobre uma pessoa faleceu e eu comentei com ela. Falei, como é louco isso, né, da morte e tal. Ela falou, se a gente ficar pensando todo dia que sim, a gente vai morrer, a gente pira. Uhum, Então eu associo a mesma coisa, o que já foi, que não tem volta, se eu ficar sim. pensando nisso o tempo todo, eu piro. Eu costumo sempre falar para meus clientes, né, do processo terapêutico, nós temos que ser mais benevolentes conosco. Por quê? Não adianta eu querer que a Silvânia, com o conhecimento que tem hoje, com a consciência que ela tem hoje, Uhum. com essa mentalidade, ela tivesse lá naquele tempo feito as ações com essa mentalidade. Isso não é possível, porque essa mentalidade você tem hoje. Sim. E tá tudo bem. É. Isso é o desenvolvimento, isso é o crescimento. Né? Então a gente, quando entra nisso, e não é só você, muitas pessoas, por quê? Aquela lamentação, né, Nossa, Janete? e você fica Por que não lamentando, ai, fiz tão ruim. antes, né? Porque antes de É, tudo isso eu podia já ter resolvido, eu podia ter feito tais atitudes, eu podia ter feito diferente. Você tem que entender que você não tinha o conhecimento que você tem hoje, que você não sim, tinha toda a experiência que você tem hoje e que foi preciso sim passar por tudo isso para sim. você hoje ter essa mentalidade, que é uma mentalidade forte, uma consciência mais expandida. Aham. Então a gente tem que ver dessa forma, que lá atrás a gente fez o nosso melhor, com a É. mentalidade Com que o que a nós gente tinha naquela tínhamos, hora, principalmente a nossa mentalidade, a nossa exatamente. consciência. Exatamente. E é Uhum. muito legal porque de toda sorte, e eu não sou uma pessoa de ó céus, ó vida, eu gosto do limão, fazer do Parar limão uma para chorar, né? limonada, é olhar e falar, essas experiências hoje servem de bagagem para o que eu faço, né? Então, e para o que eu não vou mais fazer, e para o E, que eu quero para mim, né? e elas que te colocaram em movimento, quer queira, quer não. Por Sim, pior que elas tenham sido, sim, elas que te colocaram nesse movimento para hoje estar vivenciando o que você gosta. é. A forma que você está, que você se aprecia, que você gosta. Né? E o quanto hoje, você tem apreciado todos esses movimentos que você fez. Olha, são Né? muitos, né? Nossa Senhora. Eu tô bem satisfeita com essa versão 2024 Uau! aí. Tem muita coisa pra fazer, mas hoje eu tô satisfeita com essa, assim. Até Sim. porque eu tô em movimento, eu retomei alguns hábitos, só retomando um pouco. A Uhum. gente falou muito do profissional, mas existia um gargalo que me incomodava muito, que era o da minha vida pessoal. Hum. Né? Eu queria um relacionamento que fosse bom, um relacionamento, né, com um cara que fosse ser meu parceiro, que fosse ser realmente meu companheiro, que eu tivesse desejo de montar uma família. E é muito mais difícil do que você se recolocar profissionalmente, Uhum. porque profissionalmente só depende de você. E para a vida pessoal se ajeitar, você ainda depende de um O outro. seu é só 50. Exatamente. Então isso para mim era mais difícil. Porque eu sempre trabalhei muito bem, eu sempre entreguei muito, então eu sabia que era só eu recalcular a rota. Mas e pro relacionamento? Nossa, que treta! Essa Que era uma tretona! bela treta.
Elsa era uma tretona. E aí, Sil, eu me dei conta, e que vale para todo mundo que quer isso, é que a gente investe em academia para o corpo ficar bom, a gente investe em cursos para aprender sei lá o que, tecnicamente, mas quem se dá o trabalho de parar e investir em conhecimento para que você saiba se relacionar, para que você crie os seus padrões, para que não repita o que você viu e que você não gosta, né? Para que você saiba o que é bom e o que é ruim. Sim. E aí eu comecei a fazer esse tipo de investimento também. Que legal. Então, é um processo de autoconhecimento, né? São feridas dolorosas, é entender como é que você se coloca, energia masculina, energia feminina, o que que você faz, o que que você não faz. Foi um outro processo paralelo, né, ao da vida profissional e E que muito provavelmente, como você vê, muito tempo fazendo tudo sozinha, dando conta de tudo, a sua energia masculina estava muito querida, potencializada, né? altíssima, e eu O morava Yang sozinha, aí né? Aham. E morando sozinha praticamente desde os gritando. meus 17 anos, imagina. Nossa. Então foram assim, foi um desafio gigante. Aí, né, mais uma vez, meu papo com Deus, escrevi uma carta falando tudo que eu queria numa Sim. dessas noites de sacada, minha vida. Nossa. Então, e aí hoje tô casada com um cara que, se eu pego aquela carta nos votos do meu casamento, eu li um trecho da É. carta que era de 2018 e eu casei esse ano. Hum, Tem muito dele ali, muito dele. que legal. Sim, Uau. o relacionamento todo mundo já sabe, todo mundo não, né? Quem já sabe o que é relacionamento de verdade, já É, sabe que não é perfeito, mas sim. é extremamente prazeroso, estou super bem, super feliz. E eu tô muito feliz com essa versão. Eu tô aquela que olha no espelho e fala, tá bonita, né? Ah, que legal que Uau. você tá fazendo. Nossa, quando eu vejo a satisfação dos meus clientes que eu estou ajudando, isso me dá muita alegria, Nossa, que porque eu bacana. sei que eu tô ajudando essas pessoas, sabe? Sim, A se posicionarem, seja é na vida muito pessoal, bom. seja na vida profissional. Sei que eu tô ajudando pessoas a saberem o que elas querem e entenderem que elas merecem qualquer coisa que elas desejem, né? Sim. Então isso é muito legal. Eu tô bem feliz, apesar de não extremamente satisfeita, porque existe uma caminhada, Sim, né? ó, Que você chega no oitavo degrau, você quer ir pro nono, com né? Chega no certeza. nono, você quer E, ir pro e é o próximo. que eu costumo sempre falar também. Nós estamos aqui para crescer, desenvolver e evoluir. A Sim. gente não está aqui, ai, quero ser feliz para ser feliz. Calma, Não. coleguinha. É. Vamos cuidar aí da gente, vamos crescer, vamos Sim. desenvolver. Automaticamente você não é que vai ser feliz, né? Vai ficar em paz, porque essa felicidade ela é meio utópica, feliz, 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 feliz. Eu acho que é essa O que paz, que essa é, o leveza, que né? que é a questão principal? É quando internamente a gente está pacificado, É. quando as coisas elas como se estivessem todas acomodadas, né? Talvez isso seja a felicidade que é tão falada. Pode ser. Sim. Às vezes você tem uns momentos de picos de alegria, né? Não sai daquela turbulência, né? Daqueles momentos quando a Uhum. gente está na inconsciência, é tudo muito tumultuado dentro da gente, É. emoções, pensamentos, como se vivesse um eterno tsunami interno. Aham. E é justamente essa coisa pacificada internamente que eu acredito que seja a felicidade. Antes Sim, disso, a gente, para chegar nisso, para a gente conseguir esse movimento de pacificar as coisas internamente, de ir acomodando cada coisa no seu lugarzinho, cada coisa na sua caixa, a gente precisa crescer, desenvolver, sim, perfeito. estudar, senão a gente não consegue. E se permitir, né? Saber que tem dias bons, tem ruins, e eu falo que o que a gente não pode fazer é permitir que os dias ruins te desorganizem completamente. E quando você tá nesse estado de mais pacificada, mais organizada aqui dentro, aparece uma treta, você Uhum. dá uma tremida, aí você Logo já respira e fala, reorganiza. cara, não vou viver isso. Sim, espera lá, isso é meu? Aham. É meu? Mas não é fácil, Não, Sil. não é meu. Então, não, fácil não é. Misericórdia. Mas a gente vai criando essa musculatura É. quando a gente vai praticando.
Sim, eu falo. E para a mulher ainda, porque eu respeito muito essa ideia de ciclo menstrual, que é real. Meu Deus do céu. Hoje eu vivo Como de vou, saber que dia que é hoje, entendeu? como eu vou ficar bem, como eu vou me Aham. harmonizar nesses dias, que eu não vou criar uma tempestade aqui dentro da minha casa, né, Porque Janine? é só hormonal, né? Nesse dia. Amanhã pode não ser, entendeu? Tudo Aham, depende. Mulher de sim, fases é assim. sim, justamente. Hoje, o que que você daria de sugestão ou até mesmo um conselho para as pessoas que que estão numa situação que um dia você esteve, né, vivenciando aquilo de estar congelada, de estar ali naquela caixa, de estar voltada só para o outro, não olhar para si, para a realização dos seus sonhos. O que que você falaria para essas pessoas hoje, Janine? Faça terapia. Procure, Uau! Eu procure um bom adoro, né? terapeuta. Procure um bom terapeuta. Não, é sério, esses dias eu gravei um story pro Instagram, né? Uma influencer falando do que era importante pro início da vida profissional e Uhum, tal. E aí eu emendei a ideia e falei, pra mim, o importante para início da vida profissional e para qualquer outra vida uhum, é você investir em autoconhecimento, sim, conseguir ter saúde mental e uhum, saber controlar as suas emoções, né? Ter o sim, controle das emoções. E para isso você só consegue com muita terapia. sim. Mas para quem tá ali em casa sofrendo, pô, começa do Não tem zero, condições hoje de fazer uma é, terapia, de buscar um profissional. nas faculdades tem de graça. Não é desculpa. Tem gente que faz serviço social. Uhum, Não, mas brincadeiras à parte, eu acho que o primeiro ponto, e aí eu não quero falar de religião, mas sim de uma vida espiritual, e hoje eu olho e vejo que a Bíblia tem muitas lições e respostas. uhum, Se você crê, né, estabeleça essa relação. Uma outra coisa que também é fácil de fazer, porque tem aplicativo, tá aí, medita, respira, sim, porque aí o seu cérebro vai se organizar também. Neste meu uhum, processo, estudei sobre sistema nervoso simpático, sistema nervoso uhum, parasimpático. Se a gente, a vida que a gente vive faz com que a gente passe o tempo todo no sistema nervoso simpático, que não é o bom, apesar do sim, simpático. Se você não respira e oxigena esse cérebro, você não volta para o sistema nervoso parasimpático, que é onde você consegue tomar decisões de forma consciente e não reativa. Então, medita. Se tá uma confusão aí dentro, você tá o tempo inteiro a ponto de bala, querendo chorar o tempo inteiro, respira, para. Ai, não tem tempo, tem criança em casa. Entra no banheiro, tranca a porta, liga o chuveiro. As pessoas vão achar que você já tá tomando banho e você, ó, sim. respira, respira. Muito bom, Eu Janine. acho que é o primeiro deles. Escreve, outro segundo, escreva. Cara, escreve, coloca no papel, lápis e papel, não é digitar no celular. Sim. Escreve tudo que você está sentindo. Escreve, 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 escreve. 10 minutos, 15, o tanto que for, e guarda. Uau, muito Eu bom. acho que já ajuda, né, Sil? Você que vai dizer. Muito, com certeza, né? A pessoa vai extravasando aquilo que É, ela está sentindo, ela vai colocando para fora. Às vezes não tem uma pessoa para desabafar, não tem sim, um profissional não para tem confiança auxiliar, para falar com ninguém, né? muito fechado, né? Dependendo de É. cada um. É sensacional isso daí. Escreve, coloca tudo ali, como se você estivesse conversando com uma pessoa. Isso, sem filtro, sem limite, sem julgamento, é você com você. Fala da dor, do É, sofrimento, do que está incomodando, do que gostaria, de como gostaria que as coisas fossem. E é, automaticamente vai começando também uma limpeza interna junto com sim. esse movimento. Ixi, são tantas coisas. Eu Hum. pratico um exercício que é o do eu sou, as Uhum. afirmações de eu sou. O que que eu Sim, sou, o que eu não sou e eu quero ser. Então eu pratico o eu sou isso, eu sim, sou aquilo. sim, E a gratidão, né? Eu também pratico muito. sim. Só que é hábito, você tem que ir É, fazendo. No começo é super estranho, parece forçado, e depois você percebe que fica fica automático, automático e espontaneamente. fica espontâneo, melhor do que Isso, automático, na é. verdade. Fica espontâneo e te traz grandes resultados. É verdade. Janaína, qual que é o maior benefício que você atribui hoje na sua vida? Que você se sente feliz de hoje ter na sua vida, ou ser, ou fazer, que foi consequência desse processo de crescimento e desenvolvimento que você veio vivenciando aí ao longo do tempo. Olha, eu acho que é olhar no espelho e me reconhecer.
E quando você diz se reconhecer, sobre o que você está falando? Não é fisicamente, apesar Sim. de talvez, né? Mas é olhar ali e conseguir olhar pra mim mesmo no espelho, parece que é besta, mas eu acho que as pessoas não sabem o quanto é difícil às vezes você se olhar ali e tá feliz com a história, com o que eu tenho pra fazer agora, ou com o que eu fiz mais cedo. Se validar. É você se validar, você não precisar do reconhecimento de outro Sim. para você se validar. O reconhecimento é importantíssimo, continuem me reconhecendo e reconhecendo os bons A gente profissionais. agradece também, Só que né? eu não tenho mais essa necessidade. E um outro ponto, você dorme tão bem, Sim. você deita e dorme, e acorda bem, e vive bem. E eu acho que você contagia as pessoas ao seu redor. Sim. Você transforma e você vai percebendo que pessoas ao seu redor vão se tornando pessoas melhores, aquelas que querem, né? E que se permitem. E tá tudo bem quem ainda não percebeu, quem não quer, ok, cada qual Cada com o um seu tem o cada seu um, né? tempo. E cada um com sua conta para acertar no final. Sim. Nossa, que Então, legal. eu acho que é muito isso, sabe, Sil? De eu ter tranquilidade de sentar aqui e falar, ó, hoje eu não assino mais isso, ou eu não assino aquilo. Ter a confiança de. Eu casei e coloquei o sobrenome do meu marido até pouco tempo atrás, eu pensaria 30 vezes antes de fazer isso. Então, assim, são reflexos dessa tranquilidade que esse processo me deu. Esse desenvolvimento que veio acontecendo, esse crescimento. Mas não acho que não tem dias de tsunami na minha vida, não. E na minha cabeça. Não, sim, tem. Mas é a forma como a gente lidar agora com essas situações, quando ela aparece, igual você falou anteriormente, é isso que muda. Porque a Exatamente. gente não está dentro daquele barulho interno, então a gente consegue olhar e perceber as coisas com mais discernimento. Você vê de fora, né? É como se você estivesse vendo de fora. Justamente, né? A gente olha assim, calma, vamos analisar isso aqui, vamos ver. E não causa tudo aquilo. Isso é muito sensacional, muito sensacional. Você já falou para mim o que você ia sugerir para as pessoas, né? Para começarem esse movimento. Me fala agora uma frase para você ajudar essas pessoas a saírem desse congelamento que elas se encontram. O que eu vou fazer? Uma frase é difícil, né? Mas uma frase, eu tenho. Bom, vou de uma frase e vou falar uma teoria atual minha. Tá. Seu mundo muda quando você muda. Ah, eu quero que Uau! tal pessoa mude, aquilo tá ruim, meu emprego é ruim, eu ganho pouco, engordei, tô sozinha, minha família é isso. Cara, muda. Muda que tudo ao seu redor muda. É o Isso é exemplo que fato. arrasta, né? Isso é fato. E aí eu tenho uma outra coisa que eu venho dizendo para todo mundo que quer ouvir. Pós-pandemia, e eu respeito muito a pandemia e respeito ainda mais todo mundo que perdeu um ente querido, assim como eu, nós ganhamos, nós que estamos aqui, ganhamos um presente. Sim. Uma nova oportunidade. Que é uma nova oportunidade. Cara, faça dessa oportunidade um grande merecimento, sabe? Sim. Para de lamentar, às vezes, o que houve, o que aconteceu e alguém que você perdeu. Se você perdeu alguém, essa pessoa de onde estiver tá pedindo, por favor, faz da sua vida uma grande vida. Sim. Né, eu costumo dizer, eu conheci uma senhorinha que perdeu acho que 2 filhos e ela lamentava demais, chorava demais. Eu falei, de onde eles estiverem, eles estão pedindo para a senhora viver. Não que seja fácil, não que é confortável perder alguém, viver sem de jeito nenhum, mas cara, faça. Acorda todo dia, agradece Deus, obrigado por mais um dia, por mais essa oportunidade. Porque, como diz uma xícara minha do meu escritório, somos instantes. Pode ser que amanhã não tenha mais. Sim. Né? Então aproveita isso. Vive. Uau, Vai gente, viver. que lindo, viu? Só quero te agradecer, primeiramente, né, por tanta entrega. Ai, espero que tenha sido bom. História tão linda, inspiradora, motivadora, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas que hoje estão ali ainda que não conseguem fazer esse movimento, mas já receberam umas gotinhas aqui de consciência através da sua história, da sua linda história.
e que eu tenho certeza que ela vai ficar muito mais linda ainda. Amém. Em breve vamos, como estamos em constante mudança, em breve vamos conversar de novo aqui e ver quais são as novas mudanças, né, Janaína? Perfeito. E só muita gratidão no meu coração por tanta entrega, por tanta disponibilidade, né? De, inclusive, ter superado todos esses desafios que a gente viveu hoje aí, que foi muita treta fica aqui. tranquila, é assim. E tá aqui, linda, maravilhosa, com essa energia muito boa e sendo contribuição para mim, né? Para nós e para tanta gente que eu tenho certeza que essa história vai ajudar aí. E você colocou muita inspiração. Amém. Muita motivação. E quem não estava conseguindo, que já tem um pouquinho de consciência, não estava conseguindo fazer o movimento, eu tenho certeza que vai fazer o primeiro movimento. Tomara. E quem ainda não tem a consciência vai começar, espera aí, como assim? Né? Trazer, pensar, o que vem a consciência, a gente trazer essas reflexões. Muita gratidão mesmo. Obrigada grata eu pela oportunidade. A gente nunca acha que a nossa história é uma história que vale a pena ser contada, né? Como não? E aí, a hora que a Aline deu a ideia e eu comecei a olhar, falei, eu ser entrevistada? Peraí, né? Normalmente sou eu que entrevisto as pessoas. Como assim eu vou mudar de lugar? Será que eu dou conta de fazer isso? Será que é confortável, né? Mas se eu puder realmente contribuir com uma história, com uma vida, e os nomes que eu falei são pessoas muito importantes nessa história. Sou muito grata por cada um, não dá para falar todo mundo que passou por aqui, porque eles devem ter vivido transformações antes de terem contribuído com a minha transformação. Então, e parabéns pela iniciativa de fazer esse tipo de programa. Obrigada. Porque hoje, saúde mental para mim é o item mais importante do meu carrinho de compras. Sim. É do que eu não abro mão, é poder fazer terapia ou ler um livro e respirar, porque é isso que vai fazer com que eu tenha aí vida longa, que é o que eu quero, inclusive. Com certeza. E não é as histórias que você contou, né, Janaína? Mas é sobre o exemplo que você está sendo. Amém. Obrigada, fico feliz. Gratidão.